Shalom Uvrahá, paz e bênção a todos. Seu amigo, pastor Valdécio Batista, e hoje trazendo um assunto que está borbulhando nas redes sociais, que é justamente o acidente da cantora gospel Eichela. Além de ser pastora, cantora, também ela é muito amada, não só pelos evangélicos, como também pelos não evangélicos. Uma mulher de fibra, de coragem, ousada, tem um testemunho lindo, tanto em relação ao seu casamento, aos seus filhos, testemunho de uma mulher sábia, guerreira, com discernimento, mas também ser humana como qualquer outra mulher. Não é porque ela é crente que ela é melhor do que qualquer outra pessoa. Bom, mas hoje eu queria comentar sobre esse assunto e já pedir para você fazer o seguinte: comenta neste vídeo quantos livramentos você já teve, quantos livramentos Deus já te deu, quantos são os testemunhos que você poderia contar de livramentos graves que poderiam ter ceifado a sua vida ou de um ente querido seu. Deixa nos seus comentários, deixe os seus comentários aqui embaixo e eu vou fazer um sorteio e estarei comentando alguns desses testemunhos aqui, fazendo um vídeo em homenagem a você, em homenagem ao Criador dos céus e da terra, e também em agradecimento aos mais de 480 inscritos no nosso canal. Ou seja, só nessa última semana foram 380, basicamente, inscritos. Eu quero chegar a mais de 1000. Claro que eu dependo, abaixo de Deus, da sua cooperação, dando like, compartilhando, se não é inscrito, se inscrevendo e participando. A sua opinião, ela tem valor e é importante, independente de eu gostar ou não, de concordar ou não, e vice-versa. Não estou aqui sendo dependente de que você vai gostar ou não dos meus comentários. Mas, se você não for a favor, você pode sim colocar o seu comentário se colocando contra a minha opinião, contra o meu comentário. Eu vou te amar do mesmo jeito, porque nós somos seres humanos e estamos aqui aprendendo a lidar um com o outro. Bom, voltando aqui à nossa querida, amada irmã Eichela, eu estou aqui justamente no Instagram, no Instagram dela. Ela postou uns comentários aqui a respeito do que aconteceu e logo de cara nós já temos aqui a foto dela, tá vendo? Após o acidente ela já estava sendo ali atendida, os primeiros socorros já tinham sido efetuados, o qual eu quero louvar a Deus pelo Corpo de Bombeiro, pelo SAMU, sabe, por essa galera que trabalha arduamente para não somente preservar a vida quando há acidente, mas como eles também lutam para ressuscitar, para trazer à vida as pessoas que, por uma razão ou outra, eles chegam no local, acabam falecendo, eles vão lá fazer a ressurreição daquela vida que está ali, porque eles entendem que cada vida é importante. Então, parabéns a todos os socorristas, a toda essa galera que trabalha em hospital, né? A polícia, de todos os setores da segurança pública, mas em especial esses homens que atenderam com certeza de maneira honesta, de maneira ponderosa, respeitosa, da melhor forma possível, não porque ela é a Eichela, a cantora do mundo gospel, mas como eles fazem qualquer ser humano, porque o valor da vida independe do status, da fama, do nível social da pessoa. Então, meus parabéns aí a todos os socorristas. Nós temos aqui a Eichela, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que ela permitiu que passasse no seu Instagram. Nós temos aqui o carro capotado. Perceba que foi um acidente realmente sério, muito feio, que poderia ter ceifado a vida dela e do esposo dela.
Aqui nós já temos o marido dela já no hospital ou no pronto-socorro, já sendo atendido de maneira coerente, de maneira respeitosa. Aqui nós podemos ver uma foto dele sendo atendida naquele momento pelos socorristas, sendo colocado ali na ambulância, já com um colete cervical, resguardando a sua saúde, a integridade física desse homem de Deus, desse ser humano. E mais uma vez aqui, e ela novamente. Bom, livramento, querido, é algo espetacular. Só quem já precisou sabe o quanto é importante ser livre de uma situação de grave perigo. A bem da verdade, nós sabemos que todas as precauções precisam ser feitas. Ela estava num carro, não estou dizendo que ela estava sem cinto de segurança, pelo amor de Deus. Eu estou aqui dizendo que ela estava no carro. Todas as vezes que você for andar de carro, é isso que eu quero dizer, é necessário que você coloque o cinto de segurança, que o condutor do carro esteja consciente do carro que está em suas mãos, sob o seu controle, da potência desse carro, se os níveis de óleo, de freio, estão entre o máximo e o mínimo dentro do seu recipiente, se os pneus estão bons para andar, se os faróis estão ligados. Claro que tudo isso, o carro deles estava pronto para andar, pronto para se locomover, pronto para transportar. Mas é importante pegar esse acidente, porque eu creio que se não fosse o cinto de segurança e outras coisas que o carro possui, talvez nós estaríamos agora comentando, Deus nos livre e guarde, a morte desse casal ou de um deles, ou até mesmo a tragédia poderia não ser tanto, mas poderia ser aquela média de, sei lá, amputar uma perna, um braço, ou ficarem paralítico, paraplégico, Deus nos livre e guarde. Então, todas as devidas precauções que a gente aprende na autoescola, ele precisa ser colocado em prática todas as vezes que nós formos utilizar o carro, tá bom? Para preservação da nossa vida e preservação da vida de terceiros. E para quem não é crente, vai um conselho: não dirija se você ingerir bebida alcoólica ou alguma substância alucinógena, pelo amor de Deus. Alguém pode até falar assim, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Bom, depende. Se aquilo que você faz pode provocar uma tragédia, então todos nós estamos conectados um com o outro e somos responsáveis pelo bem-estar um do outro. Isso é regra. O seu direito termina quando o meu começa. E assim nós precisamos trabalhar para preservar a vida. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o que é que a nossa querida Êxila nos conta. Ela começa então exaltando Deus. Está aqui, ó, Êxila dos Santos. Ela diz o seguinte. Ela vai recitar Romanos capítulo 8, verso 36 e 37 nessa postagem. Ela começa dizendo: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É um reconhecimento que ela traz à tona, agradecendo a Deus pelo grande livramento. Aqui está uma forma dela agradecer a Deus e mostrar que naquele momento de tribulação, de angústia, ela recebeu um livramento de Deus. Que naquele momento a morte estava muito mais próxima dela, muito mais do que qualquer em outro lugar ou com outras pessoas. Claro que isso depende da pessoa, do local,
e do que essas pessoas estão fazendo. No caso dela, ela estava se dirigindo para um dos seus compromissos, que deveria ser para sua casa ou não, isso aqui não me interessa no momento, mas que naquele momento um perigo real, pista lubrificada com óleo que se derramou, né? Ou seja, derramamento de óleo na pista pode ter provocado o desgovernar do seu veículo e ter provocado esse capotamento. Mas ela está dizendo que, independente desse acidente, em todos os momentos nós estamos sendo conduzidas ou conduzidos como ovelhas ao matadouro. A qualquer momento, Deus o livre e guarde, a nossa vida pode ser ceifada. Alguém sem escrúpulo, sem amor nem a ele próprio, muito menos pela vida alheia, pode arrancar um pai de família, uma mãe de família, um filho de alguém deste mundo de maneira muito violenta. E ela então agradece a Deus, porque em todas essas coisas ela garante que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, o texto está dizendo que não importa o que aconteça com a vida do servo de Deus, ele é mais que vencedor. Se ele perde, se ele ganha, se ele prospera, se ele não prospera, se ele está lá em cima, se está lá embaixo, no monte ou no vale, com vitória ou sem vitória, só estar em Cristo Jesus, só poder estar com Cristo Jesus, obedecendo a Ele, vivendo para Ele, isso já o torna mais que vencedor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça, alegria no Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos seriam acrescentadas. No momento que seus discípulos estavam muito angustiados, no momento que seus discípulos estavam muito necessitados, estavam ansiosos pela vida, como qualquer ser humano, os discípulos de Cristo, como qualquer ser humano, também tinham o direito de ficar ansioso pela sua vida, mesmo que com isso o Senhor Jesus os tenha repreendido. Então, não importa como é que esteja a nossa vida, desde que nós estejamos aos pés daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Não importa qual seja a luta, desde que nós estamos lutando ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Eterno, ele não fica muito preocupado em nos dar o que nós precisamos. Mas se existe uma preocupação em Deus, essa preocupação é que nós venhamos a nos manter fiel a Ele, independente da situação que nós venhamos a viver. Por mais que doa, por mais que seja difícil, é importante nós reconhecermos Deus em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos caminhos. Esse é o conselho dos profetas. Reconhece o Eterno em todos os seus caminhos. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, eu devo ter em mente que a coisa que eu vou fazer, seja comer por mais simples que seja beber por mais comum que seja, eu devo fazer isso para a glória de Deus. É Ele que me supre, é Ele que supre cada uma das minhas necessidades, não só físicas, mas como as espirituais. Vou passar a trazer uma aguazinha, porque a minha garganta fica muito seca. Mas vamos ler o que ela diz a respeito do acontecido. Deixa eu aumentar mais aqui, ver se eu conseguir aumentar mais um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar agora melhor para a gente ver. Não deu não, né? Não deu não.
olha que ela colocou o seguinte: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos. Salmos 91:11. Eu e Odilan Santos, estamos vivos. Grande foi o livramento. Mais tarde eu tento passar mais detalhes. Obrigado por toda a ajuda, orações e palavras de carinho que recebemos. Assim que possível daremos mais notícias. Isso foi quando aconteceu o acidente, quando a coisa deu ruim. E de volta aonde nós estávamos, ela continua dizendo o seguinte: dia 1º de junho recebemos de Deus um grande livramento. Meu marido estava dirigindo e de repente o carro ficou desgovernado, provavelmente por causa de óleo na pista. Perdemos o controle. O carro saiu da pista, bateu em uma pedra, capotou e depois bateu em uma rocha com rodas para cima. Se não tivesse aquela rocha, teríamos caído no abismo. Só deu tempo de clamarmos pelo nome de Jesus. Saímos do carro pelo vidro traseiro. Um bondoso caminhoneiro parou, nos ajudou e também pediu ambulância para nós. Fomos socorridos imediatamente e levados ao Hospital Reinaldo Guerra, em Cajati. Após isso, tivemos que ser transferido para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, pois havia uma indicação de cirurgia no Odilon por causa de uma lesão na cervical. Após novos exames, graças a Deus, a cirurgia foi descartada. Estamos descansando na casa de amigos muito chegados e logo voltaremos para casa. Apesar das fortes dores resultantes do violento impacto, estamos bem. Deus nos deu um grande livramento. Queremos agradecer a todos pelas palavras de encorajamento e pelas orações. Também agradecemos aos queridos que se preocuparam em guardar os nossos pertences e aos profissionais da saúde que nos ajudaram definitivamente. Definitivamente, o milagre ainda somos nós. Aí ela vai colocar alguma coisa aqui dizendo: este áudio que vocês estão escutando é de um trecho de uma oração que fizemos meia hora antes do acidente. Se o Senhor quiser livrar, ninguém impedirá. A Deus seja a glória eternamente. Amém. Glórias a Deus. E aí? Já pensou qual vai ser o testemunho que você vai dar? Em poucas palavras, tá? Quando você for comentar o seu testemunho, coloque em poucas palavras. E eu estarei fazendo um sorteio e contando aqui 2 ou 3 testemunhos daqueles que fizeram ali o seu comentário. E, aproveitando a oportunidade, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, de compartilhar esse vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se nele. Agora, os livramentos que nós recebemos, pode ter certeza que são as chances que Deus dá a cada ser humano de mudar alguma coisa na trajetória da sua caminhada, ou de melhorar alguma coisa no decorrer da caminhada. Também os livramentos, eles são respostas de Deus a homens e mulheres que, vez outras, sempre oram por alguém. E essas orações, elas são sempre ouvidas. Algumas delas são atendidas de maneira muito simples, muito insignificante, que geralmente a gente não percebe, como portas abertas, aquelas coisas que parecem ser tão rotineiras e comuns. Às vezes ela vem numa medida média, onde as pessoas ficam na dúvida se foi um livramento de Deus ou alguma coisa do tipo destino, assim, aí fica a seu critério. E outras vêm assim, muito visível, muito forte, como foi o caso
da Eixela e de muitos outros irmãos, irmãs e famílias que também passaram por um susto até maior do que esse. Pessoas que foram alvejadas de tiro, tomaram vários tiros e não morreram. Isso também indica que essas coisas acontecem porque Deus vai levar em consideração as orações das pessoas e as coisas boas que essas pessoas produziram lá atrás. Isso é uma forma de Deus não ficar devendo nada a ninguém nesse mundo, caso pareça que ele deva alguma coisa a alguém. Parece incoerente, mas me vem aqui à memória o caso de um rei chamado Ezequias. Claro que esse era um homem de Deus. E Deus mandou o profeta dizer para ele que ele morreria da cama que ele tinha subido e lá estava deitado, dela não desceria, a não ser para a sepultura. E ele se vira para a parede, ora ao Eterno e pede para que Deus julgue. Ele convoca o trono celestial, os juízes das dimensões celestiais, e prontamente o Eterno ouve a sua causa, leva em consideração o que ele disse, já que ele disse que era para ele ver como ele tinha andado sobre a sua casa, a maneira que ele tinha procedido, aquele exame de consciência que ele fez, e ao fazer esse exame de consciência ele colocou diante da Kadosh Baruch Hu, diante do Eterno, do Criador dos céus e da terra, e o Eterno então pega todos aqueles... Como é que dá o nome? Não é projeto. Pegou todos aqueles processos, analisou um por um e chegou à conclusão de que ele receberia, em troca daquilo que ele pediu para que fosse julgado, 15 anos de vida. E assim foi. Então tem coisas que nós fazemos que nos dá e que nos serve de livramento. Por exemplo, um grande rabino contou para nós, e tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Ele falou que a filha de um amigo dele tinha recebido uma sentença de morte e que ela iria morrer no dia do seu casamento. E aquele homem ficou apreensivo porque afinal de contas era sua filha. E o casamento da sua filha estava marcado. E ele não queria falar para ela, para não apavorá-la, para não aquele processo, ele ficou se remoendo com aquilo, mas ele preferiu confiar em Deus. Se Deus queria levá-la no dia do seu casamento, que fosse feita a vontade do Eterno. Bom, foi o que aconteceu. A menina casou e ela não morreu. Aí ficou uma dúvida. Por que ela não morreu, visto que quem profetizou aquilo era um homem sábio, temente a Deus, tremendamente usado pelo Eterno. E ele ficou com aquilo na cabeça e foi perguntar o que é que tinha acontecido, se alguma coisa anormal no dia dela tinha acontecido. E ela disse: não, pai, eu não me lembro de alguma coisa assim de anormal tenha acontecido no meu casamento, a não ser que uma senhora muito pobre não tinha condições de participar do meu casamento. Aqui eu estou parafraseando, até porque isso me ocorreu agora. E eu peguei a minha refeição de núpcias e dei para ela comer. E aquilo chocou o rabino. O rabino: nossa, filha. Nossa, e só foi isso? Foi. Bom, a profecia dizia que aquela menina morreria no dia do seu casamento por uma picada de uma víbora. Uma serpente iria mordê-la, ela não ia resistir ao inocular do veneno daquela serpente e ela morreria. Bom, olha que coisa interessante, ela casou, ela já tinha dado essa refeição, se eu não estou equivocado, e quando ela está desarranjando o seu cabelo, ela pega aquele, eu não sei como é que se dá o nome,
uma hastezinha que segura o cabelo. Agora eu esqueci o nome daquilo. E ela tira, e tinha um buraco na parede, ela pega aquela haste, enfia na parede. E quando ela depois vai tirar aquela haste da parede, ela tira a serpente que foi morta por aquela haste. Ou seja, qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte, que atos de bondade pode evitar até mesmo uma sentença de morte. Por isso que nós, servos de Deus, nós não fazemos isso para evitar a morte. Nós fazemos gestos de bondade porque nós amamos a Deus. O Senhor Jesus foi a maior prova de atos de bondade que esse mundo já teve. E por algumas vezes você vai ver que ele se esconde, que ele se ausenta para evitar uma situação, mas nem por isso ele deixou de ser morto, e não deixou de ser sacrificado por todos os atos de bondade. E por que esses atos de bondade Jesus é tão importante, mesmo que não tenha livrado da morte? Porque os atos de bondade de Jesus foi para nos livrar da morte. Foi para nos tirar do inferno. Foi para nos arrancar do lamaçal de pecado. Então, os méritos dele não o livrou da morte, porém, não o permitiu continuar morto. Então, os atos de Jesus, os atos de justiça, tudo aquilo que ele praticou, é mérito dele dispensado a nós quando nós o recebemos. E isso nos livra da morte. Isso nos livra das garras do inferno. E ao mesmo tempo que esses atos de bondade feitos por Cristo, além de nos resgatar do pecado, de nos conduzir a Cristo, a Deus pelos méritos de Cristo, esses méritos de Cristo não permite que ele fique na sepultura, não permite que ele continue preso no Hades. E é por isso que 3 dias após a sua morte, ele ressuscita vitorioso. Ele leva cativo o cativeiro. E por conta disso, ele distribui dons a todos nós. Então, quantos livramentos nós não temos? Eu quero só ler para vocês aqui. Olha que interessante, deixa eu colocar em tela grande para nós encerrarmos. Quando os justos clamam por ajuda, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34, 17. Então clamaram ao Senhor em sua angústia, e ele os livrou de sua angústia. Salmos 107, 6. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e você me glorificará. Salmo 50, 15. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Bom, como eu não tenho mais tempo, eu quero aqui agradecer o seu carinho, o seu amor, e medite nisso. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no seu canal e de deixar o seu testemunho nos seus comentários, tá bom? Shalom Vrahá, paz e bênção. Fui!